Vamos iniciar os trabalhos de hoje. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês, tá, hoje sobre acesso à justiça. Eu vou fazer uma exposição para vocês um pouco sobre acesso à justiça. A ideia inicial, tá, é passar para vocês pelo menos alguns pontos, né, dessa temática que eu acho que é importante em relação ao acesso à justiça. Primeiro, o acesso à justiça ele não está relacionado exclusivamente à jurisdição. Então é bom que a gente tenha essa ideia. Então a gente vai falar um pouquinho da finalidade básica dos sistemas jurídicos, com uma amplitude maior. Vocês estão lendo aí o que é direito do Lira, então vocês também, para que vocês entendam um pouco essa relação direito e lei, como funciona o sistema jurídico, né, moderno, a intervenção de outras ciências sociais no direito. Significado, né, sistema no qual as pessoas podem reivindicar seus direitos, né, ou resolver seus litígios sobre a égide do Estado, né? Então a gente sempre teve a estruturação voltada para o Estado, né? Você pega a Constituição Federal, por exemplo, ela estabelece, né, o acesso à justiça via estatal, né, quase com peso significativo. Então, o que acontece efetivamente para que eu consiga esse acesso via estatal? Possibilidade de acessibilidade, né, e promoção da justiça social. Então, justiça gratuita, criação de alternativas, defensoria pública, enfim, outros mecanismos, tá? Só que a gente vai destacar um pouco isso, fugir um pouco dessa condição estatal única. Então a gente tem estados liberais burgueses, aí, acesso à proteção judicial, está formalizado no indivíduo, né, para que ele proponha e conteste uma ação. Só que a gente tem algo anterior, né, os direitos naturais não estavam vinculados diretamente ao Estado, né, não dependiam dele, né, para essa proteção. Então acho que a gente tem que entender também esse processo. Aí a gente tem a relação estatal, né, com a sua atuação negativa, né, que não permite que os direitos, né, fossem infringidos pelos outros. Os sujeitos são livres, mas tem a limitação em relação à condição estatal. A justiça só poderia ser obtida por aqueles que conseguiam suportá-la. Então é importante também que a gente entenda, né, todo esse campo do acesso à justiça. A gente vai falar também do acesso extraestatal, né? Então, fora do acesso estatal, tem outros mecanismos, tem, né, os meios alternativos, justamente para que a gente pense também fora do eixo estatal. Só que essa amplitude, né, vamos colocar assim, dentro do meio estatal, existe ainda uma dificuldade enorme, né, de suporte, né? Esse acesso ainda é muito restrito, né? Mesmo se criando alternativas com um olhar social, de qualquer maneira, nós ainda temos uma dificuldade muito grande, eu vou falar um pouquinho mais à frente. E aí a gente tem que definir, o acesso à justiça, né, era visto apenas como algo formal, né? Enfim, e que terminava não se efetivando, né? Então, até porque a gente tem a questão da igualdade aí que traz toda essa discussão. Vamos relacionar um pouco, né, essa preocupação do estudo do direito interrelacionando ao tema que a gente está falando. É um estudo formalista, dogmático, tanto é que a prova disso é que nós temos meios alternativos somente agora, né, um dos primeiros cursos da UFT, e a gente ainda tem essa estruturação, né, formalista, dogmática, indiferente, inclusive, com as questões sociais, com as questões políticas, com as questões econômicas. E é interessante, né, porque, na verdade, a gente tem que pensar no direito até extrapolando essa linha, né, que termina limitando essas discussões, né? Então a gente continua com essa, obviamente que a gente tem um avanço significativo dentro desse processo, mas ainda o ensino do direito ainda ele fica muito limitado a discussões das questões sociais. A gente não tem discussões políticas e econômicas, né? Dentro do curso a gente vê ainda pouca movimentação nesse sentido. Ele trata de análise de normas, né, apenas quanto à sua validade histórica, né? Então é bem fechado em relação a isso. Reformas com base na teoria do procedimento, né? Então a gente tem
Nós nos remetemos, né, sempre ao processo, e aí tem um distanciamento, né, das preocupações reais, das reivindicações da maioria da população, né? Então a gente também tem essa questão que identifica muito esse processo. Agora eu vou pontuar já algumas transformações, né, do conceito de direitos humanos, interrelacionando ao tema que a gente está discutindo, né? Então, começa um abandono da visão individualista dos direitos, a gente começa a pensar um pouco mais, né, na coletividade, né, numa estruturação social mais ampla, até em decorrência, né, do crescimento da complexidade, né, dessas relações sociais que tem um processo de amadurecimento. Obviamente que isso oscila, né, tem avanços e retrocessos, e estamos vivenciando agora um retrocesso significativo, então a gente tem que entender esses avanços e retrocessos, surgimento, né, do sentimento e das reivindicações aí de ordem coletiva, enfim, e aí o advento dos direitos sociais, né, com um fortalecimento muito grande, aí, principalmente pós-Constituição de 88. Né? Então a gente tem o que é o Estado moderno, né? Obviamente que eu não vou me aprofundar, a gente só vai perpassar, ele precisa ter uma atuação positiva, né, na garantia dos direitos sociais, ele aumenta essa gama de direitos do indivíduo, é necessário olhar esse direito, o acesso à justiça como um direito efetivo e também como um mecanismo de garantia aos direitos humanos, né? Então esse processo do Estado moderno é bem interessante aí, dentro dessas pontuações. E aí a gente enxerga algumas iniciativas, a ampliação. O grande obstáculo econômico, aí a gente passa a ter a gratuidade, tá? Então, mas ainda continua sendo um obstáculo, tá? De qualquer maneira, ainda continua. A questão do obstáculo organizacional, né? Aí a gente passa a ter agora defesa de interesses coletivos, eu falo um pouquinho à frente para você, aí a gente tem ação popular, ação civil pública, né, que tem uma dimensão muito interessante, né, e o obstáculo processual, né, então a gente, como reduzir, né, esse congestionamento do judiciário. Então a gente ouve falar de medidas, tal, mas não encontra um caminho efetivo, né. Nós temos outros obstáculos que tornam inviável o acesso à justiça, né? Relacionado, inclusive, ao econômico, né? O custo do processo, tempo exagerado, grande quantidade, multiplicação de leis, nós temos uma quantidade de leis absurda, o próprio ensino do direito termina levando uma cultura aos operadores de direito para o campo jurisdicional, né? São vários elementos, né, que nós temos que tratar disso. Então, se eu consigo ter o acesso, eu vou ter a garantia da efetividade dos demais direitos, né? Senão eu vou ficar, né, sem a possibilidade, inclusive, de ingressar, né, nessa discussão. Importância de técnicas processuais, né, enfim, função social, que é muito importante, e a gente tem que ter esse olhar para essa finalidade, tá? Eu destaco aqui 3 elementos da cidadania civil, né? A gente tem os direitos inerentes à liberdade individual, locomoção, pensamento, crença, propriedade, questões contratuais, político, né, que são os direitos políticos, e social, né, que eu preciso do mínimo necessário para participar da sociedade e com padrões que me façam permanecer, né, dentro de uma igualdade, ao menos, tá? Então esses 3 elementos são muito importantes aí nessa discussão. Então a gente vai ver um pouquinho sob a ótica do direito social, cidadania, né, esse pressuposto aí do direito à justiça, que eu acho que é importante a gente olhar, função social do processo. Então, assim, o acesso à justiça ele tem que ser visto no sentido de alcançar algo, alcançar um valor. Qual é esse valor? A justiça. Então, está para além da relação do direito em si e do aspecto jurisdicional. A resposta, né, do Poder Judiciário ao seu jurisdicionado, né, quando ele entrega essa prestação jurisdicional,
ela nem sempre pacifica, né? Muitos anos de advocacia, isso fica muito perceptível, né? O resultado de uma sentença, ela pacifica efetivamente? Em grande parte, não. Então, o que a gente observa lá no inciso 35, lá do artigo 5º da Constituição Federal, de 88, que assegura a questão dessa relação da jurisdição, o acesso à justiça, né, definindo, né, que a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, né, de lesão ou ameaça por lesão ou ameaça de direito. Você vê que a Constituição, ela tem um campo processual, né? Dentro do artigo 5º mesmo, ela tem um campo que estabelece essa relação processual vinculada à jurisdição. Então é importante que a gente também enxergue essa questão. Então, para que serve o acesso à justiça? Né? Para determinar, no mínimo, duas finalidades básicas aí, né? Do sistema jurídico, né? Que está aí, ter um sistema igualmente acessível, né? Então todos teriam que ter acesso, e produzir resultados, né, que sejam socialmente justos. É um problema que tem que ser resolvido. O acesso à justiça, tá? Eu tenho 3 caminhos, né, para alcançar, né? São 3 vias aí para que eu alcance, né? E não é somente pelo Poder Judiciário, tá? Então eu tenho meios alternativos de solução de interesses ou conflitos. Quais são esses campos? Obviamente que nós vamos nos aprofundar no decorrer das aulas, né? A autocomposição, né? Aí a autocomposição está na conciliação, mediação, negociação, tá? Por que autocomposição? As partes, né, que solucionam um problema, tá? E aí a gente vai depois detalhar um pouco cada campo desse. Ou pela heterocomposição, né? Que na verdade é terceiros, não dentro do campo do judiciário, que vai resolver o problema. É o caso da arbitragem, por exemplo, tá? Ou pela via judicial. Então são essas 3 vias. E eu tenho a via das políticas públicas. As políticas públicas também têm um campo de atuação, né, dentro do acesso à justiça importante. Ainda os meios alternativos, ainda eles excluem, né, a discussão famílias, registros públicos. Então a gente tem um campo ainda fechado, mas que está aos poucos aí se abrindo. Aí eu penso o seguinte: no acesso à justiça, na vertente constitucional, né, na verdade, a construção, né, ela está voltada dentro dos direitos fundamentais, né? Então a gente está lá, e aí a gente não pode confundir, tá? É importante que a gente tenha uma visão clara sobre justiça e jurisdição, tá? São coisas distintas. A visão da jurisdição, ela está para dizer, né, o direito aí relacionado ao caso concreto, né, e dar a solução ao litígio sem a certeza ou a preocupação que haverá satisfação, né, ou pacificação entre as partes. Ela dá o resultado e acabou. E o valor da justiça, né, ela se sobrepõe ao próprio direito, né? Então, e a própria lei, inclusive. Na verdade, não cabe ao operador de direito aí, né, prender-se ao texto frio da lei, né? Então, o que a gente tem, né? E aí a gente vai falar na frente de conciliação, mediação, tá? São mecanismos que conseguem efetivamente clarear um pouco mais essa visão relacionada à solução de problemas. Então, é imprescindível também que a gente entenda o direito como um meio para atingir a justiça, e não o fim. Não é só possibilitar o acesso à justiça, né, enquanto instituição estatal, né, mas eu tenho que viabilizar o acesso a uma ordem jurídica justa, tá? Então é importante que a gente... na verdade, lamentavelmente, hoje não prevalece, né, essa condição, né? Abandono da ideia de que o judiciário é a única via de solução de conflito. A Constituição, lá no seu título 2, né, dos direitos e garantias fundamentais, traz, lá no artigo 5º, elenca vários princípios constitucionais, dentre eles o inciso 35, é isso, o princípio do acesso à justiça
falando sobre o controle jurisdicional. Nós precisamos entender que tem outros caminhos para a solução de conflitos. É impacto substantivo dos mecanismos de solução de conflitos. A gente está vendo, né, uma evolução dentro desses processos, é importante, eu acho que isso termina... Bom, vamos ampliar o foco, tá? Ampliar a concepção do acesso à justiça para além dos tribunais, né? Então, aí eu preciso ter o olhar em dois sentidos, né? O acesso ao poder judiciário, o acesso a determinada ordem de valores e direitos fundamentais para o ser humano de maneira mais ampla. Eu acho que isso tudo, inclusive, serve como um olhar, um fortalecimento para os trabalhos que vocês vão realizar. Aquelas propostas de trabalho vinculam bem ao que a gente está falando aqui, tá? A utilização dos métodos de análise da sociologia, da política, da psicologia, da economia, enfim, tem vários mecanismos, a gente não, né, precisa olhar bem para todos esses mecanismos. Acesso à justiça como um ponto central de uma moderna processualística, né? Realmente você amplia significativamente o foco, né? Acesso à justiça como direito humano mais fundamental, né? O direito social básico, foi o que eu coloquei anteriormente, né? O acesso à justiça é que vai possibilitar que eu consiga discutir, né, ter acesso aos demais direitos. O acesso à justiça efetivo, tá? Então, esse campo de atuação, né, que eu coloquei, as vias, né, elas têm que chegar à justiça efetiva, né? Então a gente, por isso o destaque, né, dentro de um aprofundamento para entender, não é só a lei que resolve, busca pela garantia da igualdade de armas, aí no sentido de ter as mesmas condições, porque, veja bem, até o Código do Consumidor tem proteção, enfim, a gente tem vários mecanismos que tenta, de alguma forma, né, equilibrar essa garantia, tal, mas nós temos ainda muitas distorções, né? É a pessoa pobre que ingressa, né, contra uma grande companhia, e ela tem a elite da advocacia do país. Há um mecanismo que tem que buscar esse equilíbrio de alguma maneira. Decisão apenas utilizando méritos jurídicos, né? Então, é uma forma de integrar e destacar, né, diferenças estranhas aí ao direito, né? Acho que é importante. Obstáculos aí em primeiro plano, custas judiciais, né, são elevadíssimas. No estado do Tocantins, né, nós temos uma custa muito elevada. Possibilidade das partes, né, é o que eu coloquei, o equilíbrio, as condições, né, de arcar. Questão de interesses difusos e coletivo é importante, individuais homogêneos. No direito difuso, eu tenho lá o grupo, comunidade ou coletividade indeterminável, né? Divisibilidade também é indivisível, né? Então, eu tenho situações de fato aí, direito aí à discussão do meio ambiente, por exemplo, né? Tá? Direitos coletivos, eu tenho o grupo, comunidade determinável, né? O sindicato, né? Está lá. Então, de qualquer maneira, é indivisível, né? Então, quando eu tenho lá um dissídio coletivo, né, o resultado é para toda a categoria e é estabelecido através de uma relação jurídica, né? E os individuais homogêneos são determinados, a pessoa é determinada, o grupo é determinado, ele é divisível, a gente sabe exatamente o que é, e aí uma situação de fato. Dentro desse campo de interesses difusos e coletivos, né, a gente tem a amplitude, só que a dificuldade ainda, né, desse acesso é significativa, né? Tendências, né, do enfoque do acesso à justiça, reforma de procedimentos judiciais em geral. Então, há uma busca, né, dessas reformas, criação de métodos alternativos, né, de solução de conflitos. A gente já tem aqueles mais tradicionais, né, conciliação, mediação, a própria arbitragem, negociação, mas estão surgindo
a justiça comunitária, tá? Tem novos campos de discussão que se utiliza, né, de técnicas de mediação, de técnicas de conciliação, mas há uma busca de ampliação, né, de métodos, né, instituições e procedimentos especiais, né, para determinado litígio. A gente vai falar um pouco do pluralismo jurídico, que amplia um pouco isso. Mudança de métodos na prestação de serviços jurídicos, né, criar novas alternativas. É interessante porque a própria carreira jurídica, né, hoje ela estabelece, né, dentro até da própria advocacia, né, mecanismos, né, de tratamento, né, de preventivo, tal, enfim. Nós ainda temos uma dificuldade cultural em relação a isso. Eu diria que, para entender um pouco a mediação e a arbitragem, que são dois campos mais definidos, inclusive instituído em lei, que vai também para o campo jurisdicional, ele vai para o Código de Processo Civil, mas aí a gente vê, para que vocês comecem a entender um pouco mais, a gente vai se aprofundar, obviamente. A mediação como um método autocompositivo significa o quê? As próprias partes, inclusive a mediação é um dos caminhos, no meu entender, tá, como um processo civilizatórios, né, bem avançados. E é interessante, né, porque esse campo de mediação, realmente o mediador ele não está lá para propor soluções, né, ele está lá para mediar, acompanhar, contribuir. A mediação está lá, ela tem uma lei federal específica, 13140, de 26 de junho de 2015. A arbitragem é um método heterocompositivo, né? Então tem um terceiro com o poder de resolver. O árbitro, né, que está lá na lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, o árbitro, né, ele delibera, ele dá uma decisão, inclusive irrecorrível, né? Interessante. As partes escolhem, então a gente vai falar, lógico que a gente vai se aprofundar em arbitragem, mas o árbitro ele atua como um juiz, né, de fato, faz audiência de conciliação, depois decide, inclusive, ouve as partes, normalmente vai ao local quando há a necessidade de conhecer, enfim, se é uma discussão que exige, né, ter um conhecimento um pouco maior, tal. E é interessante que o árbitro não necessariamente precisa ser alguém da carreira jurídica. Ele vai ter que ter o conhecimento técnico, né, para ouvir, para trabalhar dentro do campo processual e dar a decisão, né, e dar a sentença. Então, mas de qualquer maneira pode ser profissional de outras áreas, né? Porque, por exemplo, eu tenho um problema relacionado à questão contábil, então eu escolho um árbitro que, no meu entender, ele vai ter uma análise mais aprofundada em relação àquela questão que eu estou discutindo, e ele vai fazer a análise e vai resolver. Os árbitros são escolhidos pela parte. Nesse primeiro momento, eu encerro a exposição por aqui.